que foi que aconteceu? Pesquisa Quest, pela primeira vez, colocou o seguinte cenário. Lula, Flávio Bolsonaro, que foi escolhido pelo pai Jair, e Tarcísio de Freitas, que seria a aposta do Centrão. Pois bem, o Lula lidera com folga, uma maioria avassaladora sobre qualquer oponente. Curte aí o vídeo, dá o like, comenta abaixo, mas a surpresa vem do campo da direita e extrema-direita. Existiam pessoas que afirmavam que o Tarcísio hoje seria o candidato mais forte do grupo extremista. Só que a Quest revelou que não. Que o núcleo duro continua fiel, leal ao seu líder, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Nesse cenário, Lula, Flávio, Tarcínico, o Lula aparece com 41%, o Flávio com 23% e o Tarcísio com apenas 10%. Com 10 pontos apenas de intenção de voto. O Ciro Nogueira está com as mãos na cabeça. Os jornalistas do Baronato estão com a mão na cabeça. Gerson Camarote quase chora, porque o candidato deles é o Tarcínico. Vejam só essa matéria, que eu faço questão aqui de reverberar para vocês. Veja porque a pesquisa Quest mostra o fim da candidatura de Tarcísio. Matéria escrita pelo jornalista Henrique Rodrigues da revista Fórum. Em determinado trecho, ele diz o seguinte. Os números maltratam quem já foi vendido como poste de Bolsonaro. Aliás, sem Jair Bolsonaro na disputa, que indicou o próprio filho como seu sucessor, Tarcísio revela sua verdadeira dimensão. A de um político absolutamente dependente do ex-presidente condenado para existir nacionalmente. O líder extremista o pegou pela mão em 22, transformou-o em fenômeno estadual e cogitou emplacá-lo como herdeiro. Prossegue o jornalista. Fora dessa sombra, Tarcísio volta a ser o que sempre foi. Um tecnocrata de currículo razoável, mas sem carisma, sem base própria, sem capacidade de aglutinar uma direita raivosa que ainda domina o eleitorado bolsonarista. Um outro ponto que deixou o Tarcísio vulnerável foi o quesito rejeição. Tarcísio é o candidato mais rejeitado entre os eleitores de Lula e, pasmem vocês, é um dos mais rejeitados entre os eleitores de Bolsonaro. Ou seja, esse eleitorado mais radical seguiu a narrativa do Eduardo Bolsonaro, que dos Estados Unidos metralhou a candidatura do governador, que na visão do Eduardo seria a candidatura do sistema. Eu afirmo que o Tarcísio é o candidato do sistema, mas do sistema financeiro, do sistema perverso, que luta pela desigualdade social, que é contra o Bolsa Família, que é contra os programas sociais, e aqui eu posso citar o Pé de Meia, que é a favor da privatização de todas as empresas estatais, inclusive, principalmente, a privatização da Petrobras. Para quem privatizou a Sabesp a preço de banana, privatizar a Petrobras é no piscar de olhos. Então a sociedade, observando o método Tarcísio, vê que ele não é uma figura confiável. Mais ou menos isso. O Lula não tem nada a ver com isso. Tanto é que na briga do Tarcísio com o Flávio, a gente torce pela briga. O Tarcísio, em determinado momento, ficou tão angustiado, mas tão angustiado, que chegou a dizer o seguinte, que vai chegar o momento dos homens de verdade entrarem na sala para resolver os problemas do Brasil, numa crítica velada a Flávio Bolsonaro. E também numa crítica ao Lula, que ele classifica o Lula como um político ultrapassado. Na inauguração do SBT News, o governador Tarcínico e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, foram até o Lula para pedir arrego sobre a questão que envolve a Enel lá em São Paulo. O presidente Lula prometeu que o ministro Alexandre Silveira iria resolver. O ministro foi lá e resolveu. A Enel vai ter que declarar a sua incompetência para continuar comandando a energia em São Paulo. 50 mil domicílios estão sem energia elétrica. Incompetência do prefeito Ricardo Nunes e do governador Tarcínico de Freitas. Eles não têm moral alguma. Então observem aqui. Todo o acordo que foi feito com a venda da candidatura do Flávio em relação ao PL da dosimetria, agora o bolsonarismo vai cobrar um preço mais alto. Porque se o Flávio está à frente do Tarcísio com 13 a 15 pontos de vantagem, o que é que eles vão dizer? Opa, PL da dosimetria, que é na realidade o PL da anistia, não é suficiente. Vocês vão ter que pagar mais. De duas uma. Ou eles pagam mais, ou eles terão de apoiar novamente o radicalismo, o extremismo contra o presidente Lula. Mas o Lula vencerá a eleição no primeiro turno. Anotem o que eu estou dizendo, companheiros.